Então, no tema de hoje, trazendo meu amigo aqui, Eduardo Zanata, para comentar aqui, os detalhes da PEC, as articulações que levaram às mudanças do texto e, no fim, a votação em si, né? E a própria tramitação agora na outra casa legislativa. E, principalmente, quais as consequências práticas para nós trabalhadores. Mais uma vez, meu amigo Zanata, boa noite, e trago você aqui já a primeira pergunta. A PEC emergencial saiu diferente da original? Isso foi uma vitória dos seus opositores? Por favor, Zanata. Bom, boa noite aí de novo, Almir, e aos ouvintes e às ouvintes, né, da Web Rádio Censura Livre. Bom, Almir, acho que você conseguiu contextualizar bem aí nessa sua fala inicial quais são algumas das principais mudanças que a PEC introduz dentro da Constituição brasileira. E sobre essa pergunta, foi uma vitória essas mudanças? Primeiro, é importante dizer que a PEC ela foi lançada no final de 2019, junto do Plano Mais Brasil. Eu não vou entrar hoje com mais detalhes no resto do Plano Mais Brasil, porque nós não vamos ter tempo para esmiuçar isso. E, obviamente, ela não tinha como perspectiva uma resposta à situação da pandemia, como nós temos, certo? Então, ela sofreu uma modificação importante nesse aspecto, que foi a incorporação de alguns mecanismos constitucionais de liberação do cumprimento de regras fiscais em situações de pandemia, em situações de calamidade, na verdade não de pandemia, em situações de calamidade pública, como é o caso da pandemia que nós estamos vivendo. Uma parte dessas mudanças, a PEC 10 do ano passado, chamada PEC do Orçamento de Guerra, né, ela criou vários desses mecanismos, permitindo ao governo que usasse, por exemplo, o sistema de endividamento para poder pagar receitas correntes, né, do governo. Basicamente são salários, né, e programas sociais. Hoje a Constituição não permite que você crie dívida pública para, por exemplo, pagar o salário dos professores, né? Você só pode criar dívida pública para poder rolar a dívida pública de uma certa maneira, ou então para poder fazer novos investimentos, né? Então a PEC do Orçamento de Guerra fez essas mudanças. Essa PEC pegou todas essas mudanças do Orçamento de Guerra e transformou numa medida permanente, desde que seja decretado o estado de calamidade pública. Essa foi a primeira mudança, por assim dizer, no texto, que passou a dar uma resposta mais específica sobre a situação. Outras mudanças foram feitas na PEC em relação ao seu texto original, que tinha um objetivo claro. A gente já discutiu isso aqui no sábado, né, no plantão, né, do Censura Livre, que a PEC original ela tinha um objetivo bastante claro de reforçar os elementos da Emenda Constitucional 95 do teto de gastos. Então, ela impõe uma série de gatilhos fiscais para poder impedir que os estados, os municípios e a própria União aumentassem os seus gastos públicos com despesas vinculadas aos serviços públicos, né? Para simplificar aí para os ouvintes, né? Sem entrar nos termos técnicos, mas basicamente é isso. Então, você impedir o aumento do salário dos professores, impedir a contratação e a abertura de novos cargos públicos para suprir uma demanda de algum serviço público, de novos programas sociais que um estado, um município ou a União crie para poder financiar e lidar com alguma situação específica de problemas da população. Então, todos esses gastos eles vão ser limitados por esses gatilhos. Aí vamos entrar na pergunta. Essas mudanças que foram introduzidas, né, quer dizer, antes de chegar nisso, vamos concluir. A PEC ela tinha um objetivo bastante duro de garantir essas regras fiscais. Entre elas, por exemplo, acabar com os pisos constitucionais para a saúde e educação, certo? Impor o fim dos repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar o BNDES, que é um tema que eu acho que merece uma discussão mais à parte, específica, né? Porque o BNDES não tem servido de forma plena aquela necessidade de ajudar a desenvolver o país, né? Tem agido muito mais em favor das grandes empresas e pouco tem feito em termos de programas para os pequenos empresários. Então, esse era um problema da PEC, sem contar o mecanismo talvez mais brutal que ela tinha, que era a possibilidade de reduzir o salário dos servidores públicos e a jornada de trabalho, que significa uma redução real da oferta de serviços públicos.
Então, essas mudanças, esses elementos mais duros da PEC foram retirados do texto final, que foi aprovado pelo Senado. Eu, particularmente, acho que é uma vitória, mas é uma vitória muito pequena e, na prática, é parte de um jogo em que a oposição aceitou. Porque o governo bota uns bodes na sala, certo? Que causam impacto, que são mais duros, e ele fala, bom, se passar, melhor para nós. Se não passar, são bodes na sala, que estão justamente aí para serem tirados nesse teatro de negociação que existe dentro do Congresso Nacional, para que aquilo que de fato é o essencial seja aprovado. Então, aquilo que era o mais importante na PEC, que era estabelecer os gatilhos, que era estabelecer que qualquer superávit que um Estado faça vai ser necessariamente destinado para o pagamento da dívida pública, foi aprovado pela PEC, certo? E também há uma discussão sobre a redução das isenções fiscais que o Estado dá, que já é uma discussão que o Guedes tem tentado travar dentro do Congresso e de reduzir a quantidade de isenções fiscais. Então, o que é mais essencial permaneceu. Então, se é uma vitória nossa, é uma vitória de pirro, porque o que é mais importante passou e vai afetar profundamente a oferta de serviços públicos no país. Muito bem, Zanata. Bem aí esclarecido aí a pergunta. Uma segunda pergunta que nós trouxemos aqui para você, a equipe do Economia Fácil, e agradecer a todos os membros da equipe, a PEC é uma necessidade para os recursos, uma necessidade para obter-se recursos para a saúde, recursos extras nesse momento, para a saúde e para o auxílio emergencial, e quais outras fontes seriam, além desses gatilhos que congelariam ou mesmo reduziriam um gasto obrigatório em outro lado? Almir, eu acho que essa também é uma pergunta e eu acho que é uma discussão muito importante para se fazer, e politicamente, porque toda a movimentação do governo para aprovar a PEC, vamos lembrar, a PEC ela foi lançada antes de começar a pandemia, e o governo já planejava fazer esse ajuste fiscal antes. Aí agora o governo fala, olha, nós precisamos da PEC para poder garantir o auxílio emergencial, que nem existia enquanto perspectiva do governo na hora que a PEC foi lançada ao Congresso Nacional. Então, só por aí a gente já vê o tamanho da falácia, certo? Que é essa discussão que o governo faz, que só com a PEC ele pode garantir recursos para o pagamento do auxílio emergencial, porque nunca foi o objetivo da PEC. Ela tinha um objetivo claro de garantir o que eles chamam de equilíbrio fiscal, que é um mecanismo para poder impedir que os serviços públicos, os programas sociais consumam uma parte maior do orçamento e que garanta que esse orçamento público vai ser estrangulado, os serviços públicos congelados ao mínimo possível para garantir o pagamento da dívida pública. Esse era o objetivo da PEC e não mudou nada. É fato que ele incluiu os elementos da PEC de guerra, né, do orçamento de guerra do ano passado, dentro dessa PEC, para viabilizar, entre outras coisas, o que o governo queria, que era a possibilidade de que os gastos com o auxílio emergencial que o governo está prometendo, eles não tenham incidência para efeito do cumprimento do teto de gastos. Certo? Então, hoje, nós temos um problema muito grande, por exemplo, vamos fazer uma discussão sobre reforma tributária. Não adianta nada, por exemplo, nesse momento, a gente aumentar bastante a arrecadação do Estado, taxando, por exemplo, os super ricos, ou taxando lucros e dividendos, porque a emenda constitucional 95 impede que essa maior arrecadação do Estado seja destinada para os serviços públicos, certo? Então, mesmo que a gente arrecade mais dinheiro, nós não vamos conseguir destinar isso aos serviços públicos, porque a emenda constitucional 95 proíbe. É uma aberração completa essa emenda constitucional 95. Certo? Então, o governo criou um mecanismo para que programas como o auxílio emergencial e gastos com contratações temporárias para poder lidar com situações de pandemia, como nós estamos vivendo, elas não tenham incidência no controle fiscal que a emenda constitucional 95 impõe, certo? Essa foi uma mudança que eles fizeram em relação ao seu texto original. Mas dizer que ela era uma necessidade para garantir os recursos é uma falácia, certo? Em primeiro lugar, porque é o seguinte, a Auditoria Cidadã da Dívida tem, inclusive, ressaltado isso. Por exemplo, o Banco Central teve um lucro de 450, quase 500 bilhões de reais no ano passado.
O Tesouro Nacional tem mais de 1 trilhão em caixa, e nós temos ainda em reservas cambiais, né, em dólares, em títulos, na verdade, a maior parte deles em títulos da dívida americana, entre outros elementos, mais de 1 trilhão de reais. Então, nós temos quase 5 trilhões de reais em caixa. Mas esse dinheiro está todo ele bloqueado para garantir o pagamento da dívida pública, para garantir o pagamento das operações compromissadas, certo? Enfim, para garantir todos esses gastos que beneficiam diretamente o grande capital financeiro. Porque hoje foram criados, inclusive, diversos mecanismos legais para impedir que essas verbas que nós temos em caixa hoje sejam utilizados para os gastos com os serviços públicos, com os programas sociais, certo? Então, o nosso problema não é que nós não temos dinheiro. O problema é que ele está sendo desviado para um sistema mafioso, que é o sistema da dívida pública, principalmente, né, entre outros, né, em detrimento da necessidade de garantir os serviços públicos. Então, o governo agora anunciou 44 bilhões de reais para o novo programa do auxílio, que deve ter um valor aí de R$250 por 4 meses. O governo gastou no passado... Ainda não foi enviado o projeto, nem... Nada. Havia, inclusive, uma discussão dentro do... contas para que nem as contas públicas que dariam esse cálculo, que geraria esse cálculo, né, para esse valor, né? Sim, mas a PEC estabeleceu um limite. A PEC, inclusive, estabeleceu que o auxílio emergencial ele pode gastar no máximo 44 bilhões. Só para a gente ter uma ideia de comparação, ano passado se gastou no total 300 bilhões, com todo o auxílio que foi concedido, e o que eles chamam do pagamento residual, que reduziu o valor para R$300 em 3 parcelas, né, que a última foi em dezembro, né, custou 59 bilhões. Então, o que o governo está destinando agora, limitado por a PEC emergencial para o auxílio emergencial, não cobre sequer o que o governo gastou nos 3 meses do ano passado com a redução do valor e com a redução da quantidade de beneficiados, certo? Então, o auxílio vai ser muito aquém da necessidade real da população. Eu vou, para encerrar, Almir, a gente passar para as próximas questões aí que nós vamos abordar, só ressaltar isso. O governo não precisaria fazer esse ajuste fiscal sobre os serviços públicos para isso. Bastava ele, primeiro, acabar com o processo de isenção fiscais às grandes empresas, arrecadar lucros sobre lucros e dividendos, que no nosso país não taxa, sobre as grandes fortunas, acabar com os mecanismos do teto de gastos, que nós teríamos recursos suficientes para bancar um auxílio muito melhor do que esse que o governo está prometendo, porque ainda não lançou a medida provisória, foi importante você ressaltar isso, né? Era parte da discussão aí, né? O Senado queria que assim que fosse aprovado no Senado, lançasse o MP. O Guedes disse que só vai lançar a medida provisória quando o Congresso Nacional aprovar, e isso depende agora da aprovação na Câmara, né? Zanata, a gente vai para uma terceira pergunta. Nós acabamos falando do fato que a PEC não se vincula à questão da folga, né, orçamentária. Você também mencionou que a própria folga orçamentária que supostamente a PEC apontaria é muito pequena para a dimensão que era preciso para a população, usando comparação o valor anterior, mas vamos sair um pouco da esfera meramente do auxílio emergencial. A PEC é boa para a economia, principalmente, se ela é boa para quem na economia? Por favor, meu amigo. Eu acho que a pergunta que você colocou é exatamente isso. Ela é boa para quem, certo? Então, para os grandes banqueiros, para os grandes fundos de investimento internacional, para as grandes financeiras internacionais, a PEC é um paraíso, porque é a garantia de que o sistema da dívida pública brasileiro, das operações compromissadas, do swap cambial, todos esses mecanismos que garantem rios de dinheiro destinados do orçamento público, né, da União, dos estados, dos municípios, e que alimentam o lucro dessas grandes corporações financeiras, ele está garantido pela PEC emergencial, se ela for aprovada. A emenda constitucional já garante isso, e a PEC emergencial reforça, porque ela diz claramente, qualquer superávit que o Estado tenha, ou seja, qualquer dinheiro que o Estado superávit, né, vamos para simplificar, se o governo num ano gastar menos do que ele arrecadou, ou seja, ficar com um dinheiro em caixa, todo esse dinheiro vai ter que ser destinado para a dívida pública, que é um mecanismo que alimenta o lucro das grandes corporações financeiras
brasileiras e internacionais. Então, para esse setor, é um paraíso, é um verdadeiro benefício. Para grande parte da população brasileira, dos trabalhadores, para grande parte dos microempresários, dos microempreendedores individuais, dos trabalhadores autônomos, ela vai significar uma perda muito grande. Porque à medida em que você restringe os programas sociais, você sufoca o orçamento e congela o salário dos servidores públicos. Você impede a criação de novos gastos obrigatórios, de novos investimentos para poder construir, por exemplo, um novo programa, aumentar leitos de UTI, aumentar o hospital, porque está impedido agora novos gastos obrigatórios. Então, se você precisar construir um novo hospital para atender a população, o governo vai estar impedido. Então, a tendência é que, com a PEC emergencial, esse estrangulamento do orçamento para garantir o pagamento da dívida pública, boa parte dos investimentos que o Estado faz e boa parte dos gastos com serviços públicos, eles vão ser achatados, vão ser congelados, e isso tem um impacto muito grande no consumo, porque os servidores públicos não é um setor que guarda dinheiro, é um setor que consome, faz movimentar o pequeno comércio, a agricultura familiar, movimenta as pequenas indústrias, contrata trabalhadores autônomos, serviços de saúde privados, contadores, economistas, pedreiros para fazerem reformas, né? Então, toda essa cadeia de consumo, né, que depende, por exemplo, em vários lugares, do salário dos servidores públicos, de novas obras, de novos programas sociais que garantam uma circulação maior de moeda, né, na economia, vai ser profundamente afetado com essa PEC, porque esses orçamentos eles vão estar impedidos do que o Estado faça e vão ser destinados diretamente para o pagamento da dívida pública, que só as grandes corporações financeiras que usufruem, né, do lucro e se beneficiam diretamente desse esquema. Então, é desastroso para a economia se você tiver como ótica a perspectiva dos trabalhadores e dos pequenos empresários, camelôs, dos trabalhadores autônomos. Sobre os bastidores, e por assim dizer, o que chamam-se da movimentação da PEC, né? Eu estive, inclusive, com os representantes das centrais, numa reunião com o Rodrigo Pacheco, com alguns parlamentares e senadores, para discutir especificamente a PEC, né? Foi manifestado, primeiro, a contrariedade contra o conteúdo total da PEC, né? As centrais se posicionaram publicamente sobre esse assunto, contrárias à aprovação da PEC, mas na reunião mesmo, a grande discussão foi os pisos constitucionais e o dinheiro do FAT destinado ao BNDES. Então, boa parte das centrais, infelizmente, acabou aderindo um pouco a esse jogo parlamentar, que era o que o governo queria traçar, né, e conseguiu, que bota os bodes na sala, aí se faz toda uma movimentação, tira-se os bodes da sala e aprova-se aquilo que, de fato, o governo acha que era o essencial e o mais importante de ser aprovado. Então, é óbvio que nós não queríamos que a PEC fosse aprovada com o conteúdo original dela, né? Quanto mais a gente conseguir atenuar, é melhor, mas o objetivo, a nossa luta não é para atenuar, é para enterrar definitivamente essa PEC. Ela ainda vai passar pela Câmara. O Arthur Lira se comprometeu a aprová-la nessa semana, né? Também numa tramitação bastante rápida. Se ela sofrer novas alterações, o que é improvável, o governo tentou costurar um acordo bastante amplo, ela vai voltar ainda ao Senado antes de ir à sanção presidencial. Mas tudo indica que o governo vai fazer uma ofensiva e, se não tiver nenhum processo de luta muito expressivo na realidade, vai conseguir aprovar a PEC emergencial agora nessa próxima semana na Câmara dos Deputados, né? Que é uma tragédia. A gente já discutiu aqui, né, no bloco anterior, todos os impactos negativos que tem a PEC emergencial. Então, de fato, é uma batalha importante que nós precisamos travar ainda nessa semana, e as centrais sindicais precisam subir muito no tom da disputa política, não podem se limitar a entrar nesse jogo do governo, que é tirar os bodes e aprovar aquilo que o governo quer. Esse papel
não pode ser o papel que as centrais sindicais cumprem, e nós, da CSP com Lutas, particularmente, já temos uma avaliação bastante crítica a esse tipo de postura, e vai ser um dos temas que nós vamos discutir nesse final de semana na nossa coordenação nacional.